Cuidado com a falsa igreja, cuidado com os lobos em pele de cordeiro. Desde o início dos tempos, a Santa Igreja sempre fez a via sacra, percorrendo os últimos passos de Jesus sobre a terra. A via sacra, inclusive, nos concede indulgências aplicáveis a nós ou às almas do purgatório. O livro 7 Vias Sacras da Igreja Doméstica traz para você 7 vias sacras importantíssimas para você rezar na sua casa. Nós temos a via sacra tradicional, via sacra da Sagrada Face, via sacra da Divina Misericórdia, via sacra reparadora, via sacra pelas almas do purgatório, via sacra das Santas Chagas, via crucis de Santo Afonso Maria de Ligório e diversas promessas, e também a via Matriz, que é a via sacra de Nossa Senhora. Meus irmãos e minhas irmãs, uma obra especial, importantíssima e indispensável para a sua igreja doméstica. Adquira 7 vias sacras da igreja doméstica na loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. Edições Sagrada Face, livros para a sua salvação. Cuidado com a falsa igreja, cuidado com os lobos em pele de cordeiro. Eu tenho avisado vocês que essa turminha que diz que é Bento XVI, não é Bento XVI coisa nenhuma. São pessoas infiltradas da falsa igreja no nosso meio para distrair os católicos. Porque, claro, cada vez mais as pessoas perceberam ao longo desses quase 10 anos que simplesmente o que lá está de branco não é Papa e que o verdadeiro Papa era o Papa Bento XVI. Isso foi sendo mostrado, o Senhor foi abrindo os olhos de pessoas e mais pessoas. E quando isso começou a acontecer, qual foi a reação da falsa igreja? Infiltrou padres, entre aspas, com historinhas tristes de que fui excomungado porque falei que o Papa era o Bento XVI, para liderar essa multidão, ou pelo menos tentar liderar essa multidão de fiéis. Então é assim, né? Na verdade, a pessoa está na igreja bergoliana, está na mão de padre. Está na igreja que acha que está com o Bento XVI, também está na mão de padre. E é padre ou padre, e todos eles juntinhos. Porque você lembra que o padre espírita é assim, quando a diocese ou a ex-diocese dele diz deita, ele deita. Se fala rola, ele rola. Se fala ri, ele ri. Se fala chora, ele chora. Se fala agora você não é mais padre e pode tirar a batina, ele tira. E assim, excomungado então aí pela falsa igreja, excomungado na verdadeira também, uma vez que não existe esse negócio de padre receber espírito, quanto mais Jesus e Nossa Senhora. Ontem, o Santo Padre faleceu, foi chamado por Jesus ao céu. Ontem, dia 31 de dezembro, o último dia de 2022. Sendo que precisamos lembrar sempre que o último dia que o sacrifício foi celebrado foi dia 30. Ele ainda celebrou a missa no dia 30, concelebrou. Depois acabou, no dia 31 ele faleceu e hoje já é dia 1º. Tudo bem. Então foi avisado ontem de manhã, levaram horas, não sei porquê, para avisar que o Santo Padre tinha falecido. Qual que é a dificuldade de avisar que o Santo Padre faleceu? Se tem médico ali fazendo ali o laudo, acompanhando, diz que tinha, como é que chama o médico mesmo? Então, se tem gente acompanhando, obviamente, já deveria ter sido avisado coisa de 10, 15 minutos depois. A gente aí nessa globalização da informação devia ter sido avisado, mas demorou algumas horas. O que a paróquia Sagrada Face de Tours fez? O que nós fizemos ontem? Nós ficamos sabendo, catamos aqui os nossos celulares, viemos para a capela, pegamos o nosso terço e rezamos o Santo Rosário de 15 mistérios pela alma do Papa Bento XVI. Na hora, e foi juntando gente, foi assim, ninguém esperava, foi uma coisa assim de improviso, e foi juntando gente, um monte de vocês aqui conosco rezando. Aí eu marquei para meio-dia as exéquias do Santo Padre, tá certo? Meio-dia, a paróquia Sagrada Face de Tours estava aqui em peso celebrando as exéquias do Santo Padre e o Papa Bento XVI, agora São Bento XVI. Tá. O que foi que a igreja bergoliana fez? A igreja bergoliana, ato contínuo, na parte da tarde, celebraram uma missa lá. Você sabe quem foi que celebrou, mas saiu a notícia que eles celebraram uma missa lá e que nas vésperas Bergoglio teria falado do Bento XVI. Tá?
Bom, não faz mais que obrigação também, não é? Na verdade, tudo que a igreja está fazendo não serve de reparação para o que fizeram contra o Santo Padre. Até porque esses jornais estão aproveitando para criticar ele e caluniá-lo mais uma vez. Eles não podem falar Bento XVI tem alergia no corpo inteiro, sabe que negócio? E aí já começa a chamar de emérito e ao mesmo tempo falar dos escândalos que nunca aconteceram. O que foi que a igrejinha do Padre Espírita fez? Nada. Aliás, eu tô sendo muito cruel. Eles não fizeram missa, não. Eles rezaram terço, não. Fizeram assim, de repente, a liturgia das horas, não. E eles têm lá agora 7 padres. Agora são 7, uma fraternidade de padres que eles montaram, completamente irregular, que fraternidade tem que ter bispo também, mas de qualquer forma, montaram uma fraternidade, porque está no direito canônico, montaram uma fraternidade de padres, não teve um para celebrar a missa, nenhum, e dizem que são igreja verdadeira, dizem que são remanescente, não teve um, mas teve uma coisa que eles fizeram, se apressaram, essa turma que diz que é Bento XVI aí em espanhol e italiano, eles se apressaram a declarar que a sede está vacante e começaram a discutir quem vai ser o próximo Papa, quem eles vão eleger como próximo Papa. Sempre foi briga por poder, nunca teve nada a ver com Cristo, nem com a verdadeira igreja, nem a ver com a cabeça visível da Santa Igreja, que é o Papa Bento XVI, porque a cabeça invisível é Jesus, a visível é o Santo Padre, nunca teve nada a ver com isso, só com guerra de poder e interesses sempre. E não me espantaria que depois do enterro do Santo Padre, na quinta-feira, apareça aí gente dizendo que já elegemos um novo aí Papa, porque eles criaram uma mentira que os bispos, os cardeais têm 21 dias para eleger um novo Papa. Mentira, não tem isso. Nós procuramos aqui no direito canônico, não tem. Procuramos na Constituição Apostólica do Papa João Paulo II, que ele colocou justamente para regularizar a sua substituição, né? A sua sucessão e as próximas. Não tem nada disso lá. Então disseram assim, não, se em 21 dias os cardeais não nomearam um novo Papa, então o povo de Roma, os católicos de Roma podem nomear. Eles, né? Estou falando deles. Aí tem uma turminha lá que não entende nada, não vê um palmo na frente do nariz e simplesmente concorda com tudo que eles falam, porque são padres, né? Então eles sabem o que estão falando, né? Mas o gritante é: ninguém para rezar pelo Santo Padre nessa que se dizia a igreja que estava com o Bento XVI. Então quem é que estava com o Bento XVI agora? Quando eu falo para vocês que a nossa paróquia está sozinha nesse mundo, tem gente que acha que eu estou exagerando. O professor Emílio está exagerando, ele deve estar até mentindo. É bonzinho ele, mas ele deve ser mentira. Ele está exagerando. Coitado, não é que ele mente, é que ele é mal informado, não é possível. Pode ser que tenha alguns de vocês que pensem isso. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. A gente não é leviano, não pega o microfone e fala abobrinha aqui, fala qualquer coisa para enganar ninguém. Não tem nada a ver, eu falo o que é verdade. Olha aí o Senhor mostrando para nós quem é quem. Olha aí o Senhor mostrando para nós. Sempre se tratou disso. É por isso que essa gente nunca fez um levante na Itália, uma manifestação na Itália, nunca foi na Praça do Vaticano, ou pelo menos na entrada do Vaticano, pedindo Benedictus XVI free. Claro, não interessava. Não era isso que era para fazer. O Bergoglio já disse uma vez, só estou fazendo o que foi combinado. Não era, acabou de confessar que combinou um monte de coisa para poder se eleger e só por isso já está excomungado. Sem contar as outras coisas. Mas essa gente, você está entendendo, não é isso que foi combinado. Eles estão com outro projeto, nunca teve nada a ver com o Papa Bento XVI. Então, essas pessoas, e os leigos, professor, os leigos também não fizeram nada. Acontece que essa gente é assim, eles não é o Cristo, o Santo Padre, a Santa Igreja, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério, Sagradas Escrituras, salvação, fim dos tempos. Não, é o Padre. Tudo se resume no Padre, que nem Padre não é mais. Excomungado duplamente da Santa Igreja verdadeira e da Igreja bergogliana também. Aliás, lá foram várias vezes. Cuidado, então, com quem chega e diz para você, eu sou do remanescente. Tem um indivíduo aqui no Brasil que é ligado com essa turma aí. 2 dias antes da morte do Papa Bento XVI, ele faz uma live chamada A Morte do Papa Bento XVI. Perguntar para ele o número da loto, da Mega Sena, quem sabe ele ajuda a gente aqui, né? A gente já constrói o santuário de uma vez aí na frente, não é? Absurdo.
É um absurdo. Você não tem ideia de quanta gente disse que o Papa Bento XVI não passava aqui do ano de 2022 e acertaram. Daí a gente fica assim, é vidente? É clarividente? Você jogou tarô? Ou será que você tem informação que nós não tínhamos porque dentro da igreja esse mundo é muito pequeno? Como diz a filósofa amada Sofia, né? O mundo da igreja, nos altos escalões aí, no clero, religiosos, é muito pequeno. Então, bom, estou avisando mais uma vez a você, para você não cair na conversa desse pessoal. Há uns tempos atrás, uma das nossas paroquianas desavisadas caiu assistiu uma entrevista desse indivíduo aqui no Brasil, porque depois que falhou com a gente, eles estão tentando colocar outro aí leigo para tentar levar os 2 milhões de fiéis da igreja verdadeira, do remanescente do Brasil. Dá uma olhadinha no contador de pessoas, quanto tem aí. Eu estou feliz com vocês aqui. Para mim está ótimo. Se tivesse uma pessoa, eu estava falando do mesmo jeito. Mas só que nós não somos 2 milhões, né? Nunca fomos. Aquelas contas que essa gente faz, que não entende nada de matemática, que força muito a barra, né? Então, o canal tem mais de 8 mil pessoas só. Nem a TV Nacional de Fátima não tem 2 milhões de pessoas. 200 mil, né? 10% só. Então não tem problema, a gente continua a nossa missão do mesmo jeito. Como eu disse, quando eu comecei a transmitir o encontro com Jesus, eu disse para as meninas aqui, olha, se tiver uma pessoa assistindo já valeu, se tiver 2 tá bom também. Eu não sei quando a gente vai assistir não, mas vamos rezar junto. Nunca teve só 1 ou 2 pessoas, sempre foi bem mais. Eu não lembro quanto que era no começo, mas sempre foi bem mais que 1 ou 2 pessoas. Certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, é assim, nós continuamos no caminho do Senhor. Você vê que o que sobrou da Santa Igreja Católica é muito menor do que a gente imagina.